introdução dessa epístola de Paulo, nós já verificamos toda a base teológica que Paulo apresentou, já reconhecemos quem era os judaizantes, aquilo que eles se propunham, aos seus ensinamentos errados. Paulo já defendeu a justificação que é pela fé em Cristo Jesus. E agora nesse capítulo Paulo está trabalhando de maneira prática, não é? Quais são as implicações práticas de se ter a fé justificadora em Cristo Jesus? Se nós não somos justificados, se nós não somos aceitos por Deus pelas obras, mas somos sim aceitos por Deus pela fé em Cristo, como deve ser a vida do cristão? Como deve ser a vida daquele que segue a Jesus? Se a salvação não é ganha pelas obras, e é ganha pela fé em Cristo, pela obra redentora de Cristo, como o cristão deve viver? De qualquer forma, de qualquer maneira? Absolutamente não, nós já estamos vendo isso. No capítulo 5, nós já vimos aqui, do versículo 13 a 15, nós somos chamados à liberdade. O apóstolo Paulo já nos mostrou que a igreja de Cristo, ela é livre para amar e não para praticar o pecado. Então nós temos que compreender que, como crentes em Jesus Cristo, nós somos livres sim do domínio do pecado, da escravidão do pecado. Então em Cristo eu posso viver uma vida que agrade de verdade a Deus, mediante aquilo que Ele fez. Nós vimos no domingo passado, versículos 16 a 18, que nós temos que andar pelo Espírito. E nós aprendemos que devemos andar pelo Espírito e não satisfazermos os desejos da carne. Não é? Nós somos então salvos para andar na dependência do Senhor. E hoje, nessa manhã, se Deus aqui nos permite, versículo 19 a 21, nós veremos as obras da carne. E o que é importante, irmãos, o que eu quero que você entenda nessa manhã e leve consigo para casa, e você reflita nisso, e isso lhe fortaleça, lhe ajude a ter uma fé bíblica. Hoje vamos aprender que Deus rejeita aquele que vive entregue às obras da carne. Vamos todos comigo repetir? Deus rejeita aquele que vive entregue às obras da carne. Vamos orar então, depois da oração leremos o texto e faremos a breve exposição. Pai bendito, nosso Deus amado, em nome de Cristo Jesus, que estamos aqui como igreja do Senhor nesta manhã reunidos para adorá-lo, que tu venhas, ó Pai, tratar os nossos corações, a nossa mente, que a nossa prática, o nosso modo de vida não seja, ó Pai, dominado, não seja de entrega às obras da carne, mas que possamos andar, ó Deus, pelo Espírito e termos o fruto do Espírito. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Olha lá na sua Bíblia, irmãos, no versículo 19 e 21, olha o que o apóstolo Paulo fala. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. O apóstolo Paulo é claro: aqueles que as praticam não herdarão o reino de Deus. Amados irmãos, a palavra de Deus com muita clareza nos mostra o Deus que rejeita o pecador que não se arrepende. A palavra de Deus nos mostra que Deus rejeita um pecador que permanece entregue às obras da carne. E como já falei, o apóstolo Paulo nos diz que nós fomos libertos do domínio do pecado, mediante a obra regeneradora que o Espírito de Deus fez em nossas vidas, quando nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós fomos regenerados por Deus, nós já sabemos, o apóstolo Paulo já nos mostrou que o nosso velho homem foi o quê? Crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo até aos Gálatas fala: estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim.
O que é importante compreendermos é que em Cristo Jesus, entenda isso, em Cristo Jesus você não é mais escravo dos desejos, dos pensamentos, das velhas práticas que no passado tínhamos. Antes de Cristo Jesus, nos entregávamos de uma maneira contumaz, nos entregávamos deliberadamente a uma vida pecaminosa. Nós não conseguíamos lutar contra os desejos, os pensamentos, os sentimentos pecaminosos. Vivíamos assim, tínhamos prazer nisso, e isso não nos incomodava. Não nos incomodávamos com isso. Então o apóstolo Paulo aqui no versículo 19, ele diz assim, olha na sua Bíblia: as obras da carne são evidentes. Não há como ter dúvida, é possível, é perfeitamente possível discernir. Qualquer um consegue perceber, é evidente, é irrefutável, é inegável que aquilo que ele haverá de listar são obras da carne, são desejos, pensamentos, sentimentos, ações pecaminosas. Então ele diz: as obras da carne são evidentes, a saber. E aí, irmãos, a primeira coisa importante que temos que compreender, que o apóstolo Paulo está falando para quem? Para a igreja, para as igrejas na Galácia. O apóstolo Paulo está falando para quem já nasceu de novo. O apóstolo Paulo está falando para quem é justificado pela fé em Cristo Jesus. E nós já vimos isso semana passada. No versículo 16 e 18, o apóstolo Paulo, ele vai falar o seguinte, olha a sua Bíblia: mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne. Ele está falando para quem já é nova criatura. Ele está falando para quem já nasceu de novo. Ele diz 17, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Então Paulo está aqui colocando a situação de maneira prática que, embora já sejamos novas criaturas e justificados em Cristo, ainda temos uma luta do Espírito contra a carne. O nosso velho homem já foi crucificado, mas ainda a nossa carne, os desejos, os prazeres deste mundo ainda existem, coexistem em nós. E aí é importante entendermos, amados irmãos, que o apóstolo Paulo quer que ele compreenda essa coexistência na vida daqueles que já foram justificados. É importante entender isso, porque isso nos leva a uma atitude de humildade. Muitas vezes nos colocamos numa posição que não é adequada, não é correta na vida cristã. Nos achamos o quê? Impecáveis, nos achamos o quê? Intocáveis, nos achamos o quê? Irretocáveis. Achamos que perfeito sou, perfeito estou, perfeito serei, e tudo quanto fizer farei segundo a minha própria perfeição. Não, Paulo está mostrando o seguinte: olha, reconheça uma coisa, vocês foram justificados sim, vocês são salvos sim em Cristo, mas ainda vocês têm uma luta e vocês precisam ter humildade, precisam depender da graça de Deus, precisam depender dessa capacitação que vem do alto para vencer e lutar qualquer tipo de circunstância. E aí Paulo continua mostrando isso, essa coexistência da carne, dos seus desejos e prazeres. Ele começa então a listar o que é inegável, o que é evidente. Olha o 19, versículo 19, a segunda parte dele. Paulo quer mostrar o seguinte: que Deus rejeita os que vivem uma vida entregue à imoralidade sexual. Paulo está mostrando isso de maneira muito clara. Aqueles que vivem uma vida entregue a imoralidade sexual é rejeitado por Deus. Não duvidemos disso. Ele vai mostrar o que é imoralidade sexual. Aí ele diz o que? Prostituição, imoralidade, impureza e o que? Indecência, lascívia. Amados, prestemos atenção numa coisa. Quem foi que criou o sexo? Foi Deus. Deus é o autor do sexo. E Deus, ele criou o sexo para ser praticado entre o marido e a esposa, entre o homem e a mulher, dentro da aliança matrimonial. Sexo é uma coisa boa, é uma coisa perfeita que Deus fez. Deus criou. Quando Deus pensou em nossa existência e nos criou, Ele colocou no homem e na mulher o desejo sexual. O desejo sexual não é pecado.
quando este é vivido e praticado dentro da aliança conjugal. E aí nós temos uma questão que o pecado ele distorce, ele perverte aquilo que Deus fez e é bom. Então, o pecado, quando alcança o desejo sexual, ele faz com que haja a perversão. E aí nós temos uma degradação que o apóstolo Paulo coloca. Primeiro, ele fala de imoralidade, aqui prostituição. Ou seja, ele se refere às relações sexuais promíscuas. Ele se refere a essa relação fora do casamento ou dentro do casamento quando há o adultério. Ele refere-se tanto à fornicação, que é sexo fora do casamento, como sexo daquele que pratica e o faz de maneira extraconjugal. Ele fala também da impureza. E aqui a impureza também, dando essa conotação de sexos impuro, e aí a indecência lascívia. E a lascívia, irmãos, aqui conota todo tipo de devassidão, conota todo tipo de relação sexual com qualquer pessoa ou coisas criadas por Deus. E aí nós temos a lascívia como aquilo que gera no coração do homem, da mulher, o desejo pelo mesmo sexo. Ter relação sexual com pessoa do mesmo sexo. Ter relação sexual com animais, criaturas. E nós sabemos disso, de pecados sexuais, tanto cometidos a questão do homossexualismo, como também de sexo de pessoas que praticam com animais. E aí, então, amados irmãos, o quanto que isso é sério? A perversidade sexual. E aí lembramos uma coisa, que o contexto dos povos gentios era um contexto de absoluta degradação sexual. O apóstolo Paulo está falando aos gentios, e sabemos disso, como que a imoralidade sexual era o modo de vida dos gentios, não é? Em todo o seu grau de perversidade. E aí Paulo continua, então, quem pratica imoralidade sexual é rejeitado por Deus. Por isso que aqueles que são casais, namorados, por isso que lhes ensinamos, guarde-se para o casamento, você é namorado, é noivo, não se entregue a uma vida sexual com seu namorado ou com a sua noiva. Seja puro, preserve-se para o casamento. Aquele que é casado, mantenha-se puro também em relação com o seu cônjuge. Não busque a pornografia, não busque a masturbação, não busque esse tipo de sexo, de prazeres sexuais que são promíscuos e contra a palavra de Deus. E aí Paulo continua, versículo 20. Ele fala o quê? Idolatria e feitiçaria. Então Deus rejeita os que vivem entregue à imoralidade sexual, e Deus também rejeita aqueles que vivem uma vida entregue à religiosidade pagã. Irmãos, o quanto que isso é sério? A idolatria, a feitiçaria. Assim como Deus criou o sexo, Deus também criou o homem para adorá-lo. Nós somos criaturas que são adoradoras. Como humanos, independente da nacionalidade, independente de onde tenha nascido, sempre vamos adorar alguma coisa, alguém. E aí o pecado distorce, tira a adoração de Deus, o Criador, e projeta a própria criatura, ou a si mesmo. E o pecado ele distorce, assim como distorce o sexo, ele também distorce a adoração. E aquele que se entrega às obras da carne, ele deixa de adorar a Deus para adorar a si mesmo, para adorar os seus prazeres, para adorar as suas vontades. E a idolatria e a feitiçaria têm a ver com a adoração. Paulo continua, 20b a 21, ele vai falar agora que Deus rejeita os que vivem uma vida entregue a pecados relacionais. Como é claro isso, irmãos? Quais são os pecados relacionais? Olha para o texto: inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo e inveja. Olha que sério isso. Deus nos criou para nos relacionarmos harmoniosamente uns com os outros. Deus nos criou para vivermos em paz. Deus nos criou para vivermos bem com as pessoas.
O relacionamento projetado por Deus é algo que glorifica a Deus, mas o que o pecado faz? Assim como o pecado distorceu o sexo, a adoração distorce os relacionamentos. E aí, com isso, encontramos a distorção dos relacionamentos humanos, e o domínio da carne em nossa vida sempre vai resultar na destruição e na aniquilação dos relacionamentos interpessoais, dos relacionamentos familiares, dos relacionamentos profissionais, dos relacionamentos eclesiásticos. Observe bem. Observe o quanto que os relacionamentos, eles são muitas vezes descartáveis, eles se desfragmentam, eles tornam-se extremamente transitórios, irmãos, fúteis, fugazes. Por quê? Porque muitas das vezes nosso coração, as nossas atitudes, a nossa maneira de agir uns com os outros é dominada pela inimizade. Aquela pessoa que tem tanta facilidade de criar intriga, criar confusão, criar inimizade. Aquela pessoa que com muita facilidade se entrega à rivalidade. Ele é meu rival, eu sou seu rival, nós vamos competir. Não somente isso, mas também é ciúmes. Não existe uma segurança nos relacionamentos, existe uma relação marcada pelo desejo que o outro tem. A ira, aos excessos de raiva, aquela ira pecaminosa que destrói, e aquele que sente ira é um sentimento pecaminoso, quando usado da maneira errada, de destruição, porque aquele que tem ira se torna juiz, se torna executor. Aquele que sente ira, essa ira destrutiva, pecaminosa, faz com que o seu julgamento resultará na condenação e no absoluto aniquilamento daquele a quem ele julga estar errado. Não somente a ira, mas também a ambição egoísta, o foco em si mesmo, o meu desejo, a minha vontade, o meu prazer, o que eu quero, o que eu penso, o que eu busco. Também a discórdia. Quantas pessoas são aptas, são hábeis em causar confusão, partidarismo, facções, e aí, irmãos, isso é muito sério, porque como é triste isso, são grupos rivais que competem entre si e querem destruir, aniquilar o outro grupo. E o apóstolo Paulo então está tratando disto. Ele fala também de inveja, e aqui a palavra inveja, em algumas traduções, está homicídio, e é o grau mais de maior degradação daquilo que se estabelece como pecado relacional, porque quando uma pessoa sente uma inveja, nesse sentido de tirar literalmente a vida do outro, cometer homicídio, matar o outro, eliminar o outro. Irmãos, Paulo está falando para quem? Ele está falando para quem já nasceu de novo, ele está falando para a igreja de Cristo na Galácia. Ele está falando o seguinte: olha, as obras da carne ainda operam no corpo de vocês, operam em vocês. Vocês não são mais escravos disso, vocês já nasceram de novo. Em Cristo Jesus vocês têm libertação desse domínio, mas estejam atentos, porque se vocês não andarem pelo Espírito, vocês se entregarão às obras da carne, e Deus não os salvou para isso. Como temos que estar atentos, amados irmãos, porque a inimizade, rivalidade, ciúme, ira, sanguísta, discórdia, partidarismo, inveja, destrói relacionamento, destrói famílias, destrói igreja. Quantos casamentos são desfeitos por causa de pecados relacionais? Os irmãos sabem disso, não é verdade? Amados irmãos, estejamos atentos, porque Deus rejeita aquele que vive uma vida entregue aos pecados relacionais. E aí Paulo continua, versículo 21, ele vai falar o que? Bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. E agora ele mostra-nos o que? Que Deus também rejeita aquele que vive uma vida entregue a excessos pecaminosos. E aí o apóstolo Paulo agora é extremamente amplo. E aí o que ele coloca como excesso pecaminoso, irmãos? Olha para o texto: bebedeiras, o consumo desenfreado do álcool, a entrega de uma forma deliberada do consumo do álcool. Por isso que, como batistas, eu, Rodrigo, como pastor da igreja, tenho orientado os irmãos à abstinência do álcool. Não é saudável, não é prudente, não é favorável que façamos uso de álcool em qualquer medida,
Mas pastor, uma latinha de cerveja não tem problema, um cálice de vinho não tem problema. Sim, isso não vai lhe embebedar, mas o que isso pode desencadear? Por isso que a abstinência à bebida alcoólica deve ser por nós o que, irmãos? Praticada. É saudável fazer. Quantas pessoas se entregam ao consumo de álcool e tornam-se pessoas escravizadas por esse mal, não é? Tanto é que os alcoólicos anônimos, uma das premissas, um dos ensinos é o que? Evite o primeiro, gole. E aí então o apóstolo Paulo continua, ele fala: bebedeiras, uma entrega total, descontrolada aos prazeres do álcool, orgias. O que vem a ser orgias? Da mesma forma, uma entrega total e descontrolada aos prazeres do sexo imoral. Quantas pessoas estão escravizadas a pecados sexuais? De todos os tipos, de todos os níveis. E coisas semelhantes a essa. Uma entrega total e descontrolada aos prazeres e desejos pecaminosos do coração. Amados irmãos, como que isso é sério? Porque o apóstolo Paulo está falando, ele está ensinando a igreja. E aí, ele continua, olha o versículo 21. Olha a sua Bíblia, 21. Contra os quais vos previno, como já vos preveni antes. Olha que bacana. Paulo está falando, como eu vos previno agora, mas é só agora que ele está prevenindo? Não, ele já o fez antes. Outrora, ele já fez antes isso, quando ele estava na Galácia, certamente no discipulado, certamente no ensino. O apóstolo Paulo tratava olhando olho a olho, falando aos Gálatas, olha, e falando também às demais igrejas: não se entregue à prostituição, não se entregue às obras da carne. Amados irmãos, com tudo isso eu quero dizer o seguinte: não podemos ser ingênuos. Quem se entrega aos desejos e prazeres da carne é rejeitado por Deus. Mais uma vez, quem se entrega aos desejos e prazeres da carne é rejeitado por Deus. Sobre estes virão o juízo condenativo, sobre estes virão o sofrimento e castigo eterno. Quem está falando isso? É o próprio Deus em sua palavra. O apóstolo Paulo, como apóstolo de Cristo, ensina. Paulo já preveniu e o faz novamente. Ou seja, faz parte da mensagem apostólica o ensino da rejeição de Deus aos pecadores que não se arrependem e entregam-se a si mesmos, aos seus desejos e prazeres pecaminosos. É uma advertência muito importante, amados irmãos. Porque nós temos a tendência na vida cristã a relaxar. Nós temos uma tendência na vida cristã a entrarmos num estado de marasmo, entrarmos num estado de, muitas vezes, de apatia espiritual. Não podemos negligenciar o ensino da palavra de Deus. Estejamos atentos e vigilantes, vigiai e orai para que não caís em tentação, disse o Senhor Jesus. Como precisamos ter uma atitude, uma vida de temor a Deus, porque qualquer um de nós podemos começar a cair, a praticar, a se entregar, e não devemos, não podemos, não temos o direito de fazê-lo. Por quê? Já fomos o quê? Libertos de tudo isso. Há tentações? Há. Mas o que eu tenho que fazer diante da tentação? O que eu preciso fazer? Fugir, não me entregar. Olha o que José no Egito fez. Ele tenta resistir à tentação, ele tenta encarar a tentação, ele foge. Nós o que? Resistimos ao diabo, ele foge. Mas a tentação nós temos que fugir, porque se eu me considerar muito santo, muito esperto, muito inteligente, muito compreendedor da palavra de Deus, eu vou cair e eu vou pecar de uma maneira que desonrará a Deus e o seu evangelho. Então, se Deus rejeita aquele que vive entregue às obras da carne, nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam que o castigo eterno virá sobre aqueles que vivem entregue às obras da carne. Não nos enganemos. Não nos enganemos. E aí, como novas criaturas que somos, pela graça de Deus, a graça de Deus que nos sustenta. Quem nasceu de novo, irmãos,
Por mais que haja tropeções, ele não fica rendido, ele não fica prostrado, ele não fica entregue às obras da carne. A graça de Deus o fortalece. É pela graça de Deus que vencemos. O castigo eterno, a ira de Deus virá àqueles que se entregam às obras da carne. Imoralidade sexual, primeira obra da carne que Paulo coloca como grupo. Ou seja, o que nós precisamos então fazer? Buscar a santidade na forma como eu uso o meu corpo. Eu preciso buscar a santidade no meu namoro, no meu noivado, no meu casamento. Preciso ter pureza sexual. Imoralidade é obra da carne, religiosidade pagã, idolatria, feitiçaria. O que eu preciso fazer? Eu preciso buscar a santidade da forma como eu adoro a Deus. Somente Deus pode ser adorado. Outro grupo que Paulo fala, pecados relacionais. O que eu preciso fazer? Eu preciso buscar a santidade nos meus relacionamentos interpessoais. Eu preciso buscar a santidade no relacionamento conjugal, no relacionamento com os meus filhos, no relacionamento com os meus pais, com os colegas de trabalho, com os vizinhos, com as pessoas com as quais eu convivo. Santidade relacional, irmãos. Santidade, qual outro grupo que Paulo fala, excessos pecaminosos. Nós não temos o direito, nós não temos liberdade para nos entregarmos a qualquer prática pecaminosa que seja. Nós não temos liberdade para praticar as obras da carne. Por isso nós precisamos o quê? Buscar santidade em todo o nosso viver. Amém? Amém. Nós precisamos estar atentos a isso, porque não nos enganemos. O apóstolo Paulo fala no final do versículo 21, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Tenhamos temor a Deus, irmãos. Obedeçamos a sua palavra. Façamos uma autoavaliação, um autoexame e mudemos o que precisamos mudar. Amém? Deus abençoe. Vamos orar para encerrar. Obrigado, Pai, por estarmos juntos nessa manhã, ouvimos a tua palavra. Que o Senhor nos conduza, nos direcione para, ó Deus, agradá-lo em tudo que somos e aquilo que fazemos, pelo amor da tua glória. Em Cristo Jesus que oramos. Amém.